Fala galera, vamos falar um pouquinho da reviravolta do caso Lucas Paquetá. Tudo sobre o novo, o que pode acontecer nesse caso e o que está se repercutindo na mídia lá fora hoje, beleza? Mas antes, vem até de Premier League para falar sobre isso, porque tem sítio envolvido, hein? O caso do Paquetá de apostas, aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, beleza? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, hype esse vídeo. Ajuda demais o nosso crescimento e pra gente chegar mais longe e crescer junto com vocês. Espero que vocês consigam ajudar a gente aí também. E além disso, rumo a 30 mil inscritos. Na descrição desse vídeo tem todas as minhas redes sociais, lá eu falo de futebol todos os dias pra vocês, beleza? Segue lá também. O que é o seguinte, galera, aconteceu uma reviravolta. Que reviravolta, Matheus? O Paquetá vai ser impedido de jogar? Não, pelo contrário. Ele foi inocentado e, além disso, a FA decidiu não entrar, né, em segunda instância, né, tentar de novo a reabrir o caso. Para eles, decisão final acabou, né, não tem mais o que fazer, eles nem querem recorrer, essa é a palavra, eles não querem nem recorrer do caso, a federação está acabada. Mas qual reviravolta? Ah, entenda agora, a reviravolta é a seguinte, gente. O West Ham e Paquetá estudam processar FA, que é a Federação Inglesa de Futebol, por investigação atrapalhar negócio de 600 milhões de reais com o Manchester City. Relatório de comissão independente mostrou diversas falhas da FA. Lucas Paquetá e o West Ham consideram processar a FA após a investigação sobre algumas alegações de apostas que travaram uma transferência do meia para o Manchester City, estimada em 80 milhões de libras, 600 milhões de reais. A informação é do jornal The Sun. Nesta quinta-feira, os jornais ingleses repercutiram uma comissão reguladora independente que absolveu Lucas Paquetá das acusações de manipulação de apostas. Faz duras críticas à FA por não apresentar uma avaliação independente dos dados sobre os cartões amarelos recebidos pelo jogador. O relatório de 314 páginas, tornado público nesta quarta-feira, revelou que o aspecto foi flagrante e surpreendente, evidenciando fragilidades da investigação da FA. O relatório da comissão critica particularmente a investigação da integridade da aposta da FA. Tom Ashley, que também foi o principal testemunha da entidade reguladora. A falha em produzir uma avaliação independente dos dados de aposta é descrita como surpreendente, e a comissão observou que a FA pareceu contradizer as declarações de sua testemunha. A comissão também questionou a independência do perito da FA em desempenho, Jack Johnson, da Stats Performance Integrity Service, por ter uma relação comercial com a entidade reguladora. Johnson foi acusado de viés de confirmação por não considerar a conduta de Paquetá isoladamente do que lhe foi dito após suspeitas. Vou explicar, tá? O jornal The Sun, por exemplo, destacou prejuízos causados pela FA para Paquetá e também para o clube. Isso lhe custou a chance de fazer parte do time de Pep Guardiola, que venceu o campeonato inglês naquela temporada. E como ficou claro que investigadores da FA iniciaram caso contra Paquetá sem nenhuma evidência direta para sustentar suas alegações, a equipe jurídica do meio-campista e dos Hammers, que é o West Ham, estão considerando um possível processo judicial multimilionário contra a FA, destaca a publicação. O que eles estão alegando, né? Que eles não tinham aqui, a falta de evidência direta para sustentar as alegações, né? Eles iniciaram um caso sem umas alegações, sem uma sustentação jurídica direta pelo que está falando aqui. E isso atrapalhou demais a carreira do Paquetá. Como assim, gente? Que aspectos? Primeiro, evitando ele... o City e o West Ham tinham um acordo já em relação a Lucas Paquetá. 80 milhões de libras, ele seria jogador do Manchester City. Isso era um fato, isso ia acontecer. Pep Guardiola tinha pedido ele. E por essa alegação dos apostas, o City deu pra trás e falou, pô, não dá, né? Não dá pra acontecer fazer negócio com esse time, ainda mais que o Lucas Paquetá está respondendo uma acusação. O Lucas Paquetá foi inocentado, só que essa foi a mais longa investigação da história, que até o advogado disse aqui dele, ó. Com mais de 30 páginas, a decisão é considerada o mais longo
mais de 300 páginas, a decisão é considerada o mais longo julgamento relacionado a esportes já emitido no mundo, um reflexo da gravidade do caso, da quantidade de evidências utilizadas, no que foi o maior caso da história da FA e um dos mais importantes da minha carreira como advogado esportivo. É uma decisão cuidadosa e forense, que recomenda a qualquer pessoa interessada que leia na íntegra. Continuo feliz pelo meu cliente Lucas, inocentado de todas as acusações graves graves de manipulação de resultados. Grato a toda a equipe jurídica, especialmente a advogada Kendra Potts e ao solicitador Alastair Campbell, da Level, e também a própria comissão reguladora, por sua determinação completa, cuidadosa e justa do caso, que foi difícil para todos os envolvidos. Não farei muitos comentários neste momento, a decisão fala por si só. Então, basicamente, um dos casos mais longos, mais pesados da história da FA, e dele como advogado, igual ele disse, acabou inocentando o Lucas Paquetá, que foi lesado, a gente pode botar entre aspas, que foi prejudicado, que ele iria para um time que foi campeão da Premier League, e não só isso, né? Treinar com o Pep Guardiola, ganhar muito dinheiro na transferência. E isso atrapalhou demais ele. Fora que, psicologicamente, gente, a família do Paquetá ficou muito abalada. Não tem como. O Paquetá teve lance dele chorando em campo, no vestiário, teve vários relatos. Porque é uma acusação muito pesada. É uma acusação que vai além do campo e bola. Ela vai para lado moral, lado caráter, lado família, lado exposição. E além disso, fora que ele deve ter sido muito hateado por muita gente na internet, recebendo críticas não só nas redes sociais, mas quem sabe até em WhatsApp, né, em outras plataformas. E a sua família fica muito exposta, né? A sua família, ela fica recebendo diversas mensagens de cunho duvidoso. Enfim, dito isso, Paquetá foi inocentado e a reviravolta é que quando ele estava sendo acusado, a gente estava esperando para ver o resultado e ele foi inocentado. Dito isso, agora ele estuda processar a FA por todos esses danos causados, pela transferência de 80 milhões de libras que foi cancelada por conta disso, e eles estão entrando com o argumento, né? Provavelmente o argumento, eles vão entrar provavelmente com o argumento de que eles não teriam provas para abrir um caso, para abrir um inquérito. Então, é muito complicada essa situação. Essa reviravolta pro brasileiro, é óbvio que ele não preferia trocar carreira, né, por tudo isso que aconteceu, né, não perder anos, mas é sim uma reviravolta desse caso Paquetá. Antes ele estava sendo acusado, né, por manipulação de resultado, pelos esquemas lá das apostas, por levar o cartão amarelo, basicamente isso. Só que isso mudou de lado. Agora o Paquetá que estuda processar a FA, a Federação Inglesa de Futebol, pelo processo envolvido pelas apostas, porque eles alegam, ou podem alegar, que não tinha tantas evidências claras para se abrir um caso, e foi um dos casos mais longos e mais difíceis da história da FA, e ele foi inocentado. Assim, ele perdeu uma transferência de 80 milhões de libras para o City, cerca de 600 milhões de reais, fora todo o dano causado para a família, para a imagem, para a carreira, para a perda praticamente de anos, um sofrimento mental, um sofrimento público, né? Porque com certeza ele deve ter recebido uma chuva de mensagens nas suas redes sociais. Então tudo isso pode sim compor, quem sabe, um caso, né? Ele está estudando processar a FA e, claro, ganhar uma bolada. Ele e o West Ham ganharam uma bolada em relação a essas transferências que poderiam ter ocorrido e não aconteceu por esse processo. E acabou que, no fim, ele foi inocentado, pelo bem dele. Só que, pelo bem da carreira, foi muito complicado e atrapalhou demais o caminho do Paquetá. E também da sua família e, claro, o dinheiro do West Ham. Beleza? É isso a reviravolta. Tamo junto, gente. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, fazendo vídeo aqui todos os dias pra vocês. Valeu!